boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, hoje são 4 de outubro do ano de 2022. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado, através das ondas do canal Educação, né? Estou aqui diretamente do Estúdio 6 e nós vamos juntos aqui em mais uma aula de Fundamentos da Contabilidade Geral, ok, minha gente? Câmbio. Tudo bem? Câmbio? Então vamos lá, vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos adiante. Muito bem. Aqui segue o nosso roteiro de trabalho da tarde de hoje. Nós temos aqui como objeto de estudo a contabilidade, que a gente vai estar mastigando aqui nessa tarde calorenta de terça-feira. A gente vai ter aqui as funções da contabilidade, tanto quantitativa quanto qualitativa. O objeto de aprendizagem da nossa aula de hoje é definir a contabilidade enquanto objeto de estudo. E vocês também terão algumas questões complementares relacionadas ao conteúdo da aula para que vocês possam trabalhar ainda, tá bom? Beleza? A gente deu um pequeno atraso por algumas questões técnicas aqui, mas já estamos no ar, tá bom? Estamos sendo acompanhados aqui pela Jusilene Lima, da equipe da Seduc. Boa tarde, Jusilene. Boa tarde, Sandra Mota. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Maria Sônia. Boa tarde. Falando de... não entendi, Maria Sônia. Você está falando de Ribeira do Piauí, né? Boa tarde, está falando de Ribeira do Piauí. Eu não entendi, foi o Salinas. Boa tarde aqui também ao Cleidiano Henrique. Tamo junto, minha gente. Vamos adiante. Beleza. Aqui. Eu quero... O Rubem Alves, que é um famoso escritor brasileiro, ele diz que... aprendizado é tudo que fica na cabeça da gente quando o esquecimento faz o serviço dele. Então, as atividades complementares, elas estão no sentido de fixar o conteúdo que a gente trabalhou na aula passada. Então, vamos trabalhando a retenção do que discutimos na aula passada para fixar o conteúdo, né? Então, vou apontar aqui alguns tópicos importantes da aula passada e a gente segue com o nosso conteúdo de hoje. Beleza? Cleidiano, Maria Sônia, Bianca. Oi, o povo que se conecta com a gente através do chat do YouTube. Ok, então vamos lá. Qual é o conceito de contabilidade? Bem, a gente começa como uma ciência social. E aí, vejam, é social, ela aplicada, não é uma ciência exata, porque se a gente for falar aqui que ela capta, registra, acumula, resume e interpreta os fenômenos que afetam as situações patrimoniais das empresas, percebam, quem é que capta, quem é que registra, quem é que acumula, quem é que resume, quem é que interpreta? São as pessoas, sacam? Então, está dentro das tomadas de decisões dentro da organização, está dentro aí, inclusive a empresa, ela é um pequeno elemento dentro de um macrosistema maior, que é a economia como um todo. E, então, é uma ciência humana aplicada. Tudo bem, minha gente? Ok. E tem isso, viu? O de captar, registrar, acumular, resumir, interpretar essas situações patrimoniais. Por vezes o patrimônio pode crescer, por vezes o patrimônio pode cair, né? E aí a contabilidade vai
é aquele princípio, né? Não tem aquela frase clássica, o que não é medido não é gerenciado. Então, nesse sentido, a contabilidade tem um papel muito importante a cumprir dentro do sistema econômico. Esse é um primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, ok? Segunda questão, qual é a importância da contabilidade para a gestão de uma empresa? E aí vejam como são os agentes que tomam decisões dentro da entidade ou dentro da empresa que pertencem. A contabilidade ajuda na tomada de decisões em relação a várias coisas. Por exemplo, decisões de investimento da empresa, de repente áreas que você monitorando e acompanhando o desempenho financeiro, você consegue compreender se algumas áreas estão dando retorno ou se elas estão dando prejuízo. Eu conheci uma instituição de ensino, por exemplo, em que lá ela tinha um curso de direito que era extremamente rentável para a instituição, ao ponto que o curso de ciências da computação tinha uma baixa adesão de alunos, era muito pouco aluno por turma. Isso tornava o curso inviável, vamos dizer assim, economicamente. Literalmente, a empresa tinha que pegar grana, por exemplo, da faturada com as turmas de direito para manter funcionando as turmas de ciência da computação. Mas a gente só consegue fazer esses movimentos, essas tomadas de decisão e ter essa clareza a partir do momento em que a gente tem dados e informações que venham a subsidiar essa tomada de decisão. De repente, vamos congelar planos de investimento ou vamos ampliar os planos de investimentos? Também olhando para os relatórios financeiros que a gente vai ter fazer a gestão tributária. Literalmente, de estar quite com o fisco, com o leão, com o governo, sacam? Então, é fundamental que a gente tenha essa gestão. Inclusive, através da contabilidade, é possível perceber se estamos pagando mais impostos do que deveríamos. Aí cabe nessa gestão tributária, eu vou até circular aqui, ela pode ser feita aqui um projeto de elisão fiscal. O que é a elisão fiscal? É o planejamento tributário de forma a empresa conseguir pagar menos impostos do que ela está pagando atualmente. Isso é elisão fiscal. Isso é através de estudos, de levantamentos, isso é perfeitamente legal. O que é ilegal é a empresa não arcar com suas obrigações tributárias. Aí a gente chama de... aí a gente vai chamar de... tá me faltando um nomezinho aqui. Sonegação fiscal. Aí a empresa estará fazendo sonegação. E se o leão pegar, aí o bicho pega. Tá bom? Porque é crime. Então, e também o interesse dos sócios. Os sócios podem estar acompanhando aqui, podem estar acompanhando o desempenho da empresa e tentar entender qual é a participação. Porque o que é que o sócio está interessado no negócio? Em dividendos. E aí você me pergunta, bem, mas professor, o que é dividendos? São as participações que esse sócio tem nos lucros. Então ele está interessado em dividendos. O que é que ele tem de dividendos a receber? Sacam? Esse é o ponto. A legislação brasileira prevê que a empresa deva pagar no mínimo 25% do que ela fatura, distribuir dos lucros, na verdade, ela distribua entre os acionistas, entre os sócios. 25%. Pode ser mais, né? Não menos que 25%. Esse tipo de decisão, ele precisa ser guiado por dados. E a contabilidade é uma fonte desses dados. Cleidiano, tá bom? Beleza, Maria? Vamos adiante. E uma terceira questão que eu queria resgatar com vocês
fala aqui das limitações da contabilidade, ela é estática, ela registra fatos em moeda corrente numa sociedade dinâmica. Só que essa terceira questão ainda, eu quero aprofundá-la mais ainda na aula de hoje, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Tá bom? Beleza? Então, vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão. A gente segue agora com o nosso objetivo da aula de hoje, já que a gente resgatou alguns importantes pontos da aula passada. Evolução da contabilidade. Minha gente, a contabilidade, ela é primitiva, ela vem lá desde a era primitiva, quando o homem ainda se organizava de forma primitiva, em tribos. A gente consegue ver isso através de como eram os registros que eles fazem na era primitiva. As pinturas rupestres que a gente encontra na arqueologia. A gente tem aqui na Serra das Confusões, a gente tem ali no Parque da Serra das Capivaras, vai ter ali nas 7 cidades, por exemplo. São as mais famosas no Piauí. Então, lá você já vê o registro de contagens de animais, de pessoas. Você vai vendo ali a necessidade já havia naquela época de fazer um certo controle do que se tinha, entendem? Então, vem desde a era primitiva. Nesse período, as tribos primitivas, elas já se organizavam. Volta a imagem aqui para mim, Nerison, por favor. Nerison está aqui, está extraordinariamente aqui comigo no estúdio. Então, vejam só, a gente tem essa perspectiva nas figuras rupestres lá. Naquela época não havia já mercado, havia demanda, havia também oferta, só que não tinha moeda ainda, as pessoas trocavam diretamente as coisas. A gente chama isso em economia de escambo, as trocas diretas. Ainda não existia a moeda no sistema econômico. Se eu fosse agricultor, e o Nerison na tribo fosse um artesão, eu trocaria parte da minha produção agrícola por um jarro do Nerison. Para que eu queria jarro? Para armazenar a quantidade de arroz que eu produzisse na roça, do feijão. Ainda hoje no interior, se você olhar, tem muita gente que usa a garrafa PET para guardar feijão na cozinha. Arroz, também tem lá, tem vários, tem gente que faz isso. Então, antigamente se fazia isso com jarros. Aí o Nerison tinha o produto agrícola e eu tinha jarro para armazenar as minhas coisas. Era uma troca direta. Depois surge a necessidade do surgimento da moeda. E o Nerison, que está aqui comigo no estúdio, diretor de imagens, ele é um numismata, ele é um colecionador de moedas antigas. E a moeda antiga, entre as moedas antigas, o arroz já foi usado como moeda, tiras de couro, espadas, o sal já foi usado por moeda, vem o nome de salário, vem a partir do uso do sal. O que dava uma confusão grande, meus caros futuros técnicos em secretariado, é que quando o arroz era usado como moeda, o arroz não é homogêneo, ele tem diferenças. Então tem o arroz que é inteirinho, e quem quer receber o dinheiro, queria receber a moeda, o arroz inteirinho, só que tem um arroz de terceira, quebrado, ruim, de má qualidade. E vejam, como ele não era igual, como tinha tipos de arroz diferentes, o arroz causava conflitos. E aí, esse tipo de moeda não serve para ser usado. Vamos substituir. E assim foi uma longa jornada de testes com diferentes produtos para se usar como moeda, até que se chega aos metais preciosos. Aí você começa a ver as moedinhas sendo cunhadas, né, marcadas, e ali chega ao tempo moderno agora, onde a gente tem moeda escriturária, são valores registrados apenas em sistema, que não tem necessariamente forma física. Vão até as criptomoedas, que estão em busca de validação para serem aceitas largamente no mercado. É muito interessante isso. Mas vejam, nessa história todinha que eu conto para vocês,
Existe essa necessidade, ou sempre existiu, do homem de estar registrando, coletando dados, registrando, fazendo controle para fazer gestão, literalmente. Entendem? Ok, minha gente, tudo bem? Nerson, pode botar o slide aí na tela, por favor, muito obrigado. Então, a contabilidade, assim como todas as áreas do conhecimento humano, ela vai se adaptando, né? Ela vai se adaptando e dando novos enfoques, já que as mudanças econômicas e sociais ocorridas ao longo do tempo são grandes. Olhem, por exemplo, aí as moedas digitais, elas estão muito aí nessa linha. É mudança econômica, estão tentando furar o sistema financeiro convencional e criar um sistema independente. Tem conflito, porque o sistema financeiro convencional não tem interesse nisso. Quem já entendeu que talvez seja uma brecha já começa a investir em criptomoeda. Então, tem uma jornada interessante aí. E vejam, o legal é que a gente está vivendo a história, claro, desde que a gente acompanhe, a gente se ligue nisso. E percebam, toda essa evolução nas condições econômicas e sociais, eu estou falando aqui de evolução da contabilidade, mas isso tem muito a ver com a evolução do próprio trabalho enquanto secretariado, da área de secretariado ao longo do tempo. Ela vai sendo fortemente impactada também por essas mudanças econômicas, tecnológicas e sociais. Então, vocês precisam estar ligados nisso. A contabilidade geral, ela não é um objeto de estudo diretamente de vocês, mas é auxiliar, porque toda a documentação contábil que uma empresa precisa gerar e gerir passa pela mesa do secretário ou da secretária, para que a partir daí vocês façam, porque geralmente a empresa vai contratar um contador dentro da sua estrutura ou um escritório fora, mas quem vai fazer esse meio de campo, quem vai fazer esse intermédio de receber e repassar as informações, isso passa pela mesa do secretariado. De acordo com Martin, no final do século XIX, com o surgimento dos primeiros conglomerados empresariais, os grandes grupos econômicos, forçaram a tecnologia contábil a adaptar-se para controlar o desempenho e consolidar as atividades das empresas. Minha gente, isso aqui é muito interessante, porque vejam, as forças produtivas, elas vão se desenvolvendo e sempre você vai ver renovação nos métodos, renovação nas técnicas usadas, seja, por exemplo, na produção de aguardente, seja na produção do mel, seja no desenvolvimento de roupas na indústria de vestuário, ou também na técnica contábil. Antigamente se registrava isso com tinta e na pedra. Hoje nós temos sofisticados softwares de registros da informação e de geração de relatórios. Você tem software de gestão de caixa que vai acompanhar as entradas e saídas de grana. Você tem software de gestão de estoque que vai acompanhar tudo isso. Sacam? Então, essas coisas vão evoluindo, vão avançando. Cada vez mais temos tecnologia aplicada a essa área contábil, e os contadores precisam estar se apropriando disso. Ok? É curioso, meu tio lá em Picos, ele é hoje o contador mais antigo em exercício no Piauí. É porque ele ainda hoje está na mão de obra, ainda hoje ele trabalha no escritório lá em Picos, no caso. E lá em casa eu tenho uma máquina de escrever dele, né? Muito antiga, e eu boto lá no escritório para enfeitar, porque eu acho muito bonito. E quando você olha uma máquina daquela, tu tem uma noção do quanto que o avanço tecnológico ele caminha, porque você editar um texto no Word e digitar numa máquina de datilografar. Eu até comecei a escrever um texto falando sobre avanços tecnológicos, mas o personagem do meu texto é a máquina de escrever, porque é muito interessante esse negócio. E hoje, por exemplo, você tem calculadora HP, você joga os dados, você joga os juros,
você joga o prazo, você joga o valor presente, e ali o software ele calcula o valor futuro com um grau de velocidade e exatidão maior do que de qualquer pessoa. Então, isso eu estou falando de HP. Você tem uma planilha eletrônica, por exemplo, como o Excel, também que otimiza a organização dos dados, os cálculos, gera relatórios e tudo mais. Temos coisas mais avançadas, como o Power BI, que também é um gerador de relatórios inteligentes, todo bonito, ajuda literalmente no processo de tomada de decisão gerencial. Sacam? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo instante que nós estamos aqui na aula e no estúdio e falando sobre isso. Ainda na evolução da contabilidade, minha gente, a partir de 1930, aqui é uma virada de chave na economia brasileira. O Brasil ele era agroexportador de 1500 até 1929. Porque se vocês se recordarem na história, em 1929 ocorre um negócio chamado de quebra da Bolsa de Nova York, o crash. O crash de 29. E quando a economia americana quebra, ela não quebra sozinha. Ela quebra a brasileira também, que concentrava tudo na produção de café para vender para os Estados Unidos. Quando a gente perde o nosso maior comprador de café, o Brasil precisa virar a chave. Em 1930, o Getúlio Vargas assume o poder e o Brasil passa de agroexportador para urbano, começa esse processo, urbano industrial, ok? E vejam, aí exige-se mais novas adaptações nas técnicas, nos métodos e nos procedimentos contábeis, porque muda tudo. Agora a dinâmica brasileira não é mais ditada pelos grandes cafeicultores paulistas, mas por industriais, ou é quase como se fosse um início da modernização do processo capitalista no Brasil a partir de 30. Então, a contabilidade se volta para a utilização interna ou financeira. A ideia era salvaguardar de informações os interesses dos investidores. O que é que o investidor tem de maior interesse no negócio? Lucro. Então, eles iriam avaliar, sobretudo, os interesses dos investidores minoritários. E aí a ideia é, ao longo do tempo, a contabilidade vai buscando padronizar seus procedimentos, inclusive internacionalmente, para permitir que um investidor estrangeiro possa igualmente estar acompanhando os relatórios contábeis, de repente, de uma empresa brasileira. Ok? E aí eu destaquei em amarelo, né, que nas últimas 5 décadas, aproveitando-se de todas essas regras gerais para as demonstrações contábeis, o que é que acontece? Quando eu falo de fisco aqui, eu estou falando de... Deixa eu apagar aqui. Estou falando de governo. E tem uma lenda que dizem assim: devo cão, não devo fisco. Porque em 1929, no período da Depressão Americana, teve um cara lá, um contrabandista, que matava e esfolava gente. Mas ele foi preso porque ele só negava imposto para o fisco americano. O nome desse cara era o Al Capone, viu? Depois vocês podem pesquisar aí na internet, no oráculo Google. Então, não devo fisco, viu? Essa é uma lição que o Al Capone deixou para a gente. E aí o fisco, aproveitando-se dessas demonstrações contábeis e dessa evolução, começa a usar o faturamento das empresas e esses registros contábeis para cobrar, para usar como base de cálculo o pagamento de imposto. Sacam? Não tem mais como a empresa pagar imposto a menos. Ela tende a pagar mais. Se ela quiser, ela faz a planejamento tributário para tentar encontrar um enquadramento jurídico para pagar menos. Mas ela tem sempre imposto a mais a pagar.
Entendem? Tem muito empreendedor que se chateia e que diz assim, o fisco é um sócio que faz retiradas e nunca bota. Acontece, existem muitas críticas nesse sentido, ok? Esse fato especificamente faz com que a empresa desvie o seu foco da dinâmica gerencial, que deveria ser, para uma dinâmica mais fiscal, ou seja, a empresa fica... Massa. A empresa, ela passa a focar muito mais no burocrático e no tributário do que no gerencial. Esse foi um problema gerado por este fato que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Beleza? Então vejam, um ponto interessante para discutir é que a simples verificação do custo, minha gente, meus caros futuros técnicos em secretariado, não habilita qualquer empresa a verificar se ela está efetivamente produzindo valor. Tem um ramo na contabilidade chamado contabilidade de custos. Ela vai estudar o custeio da empresa, a estrutura de custos, qual é a melhor forma de a empresa apurar seus custos, se é apurar custo por rateio, se é o ABC, vai avaliar qual é a melhor forma de se fazer isso. Mas, ainda assim, os custos não são a única, ou eles não devem ser os únicos elementos a serem analisados para a empresa saber se ela produz valor. Vocês querem que eu dê um exemplo aí para vocês? Vejam só. E agora eu estou com o Josiel aqui no estúdio, né, meu diretor de imagens oficial. Josiel, volta aqui para mim, por favor. Então, percebam, nesse contexto aqui, que eu estou falando para vocês, né, dos custos da empresa, tem cliente... se a empresa ela define sua estrutura de custos variáveis e fixos, se em cima disso ela joga uma margem, a gente chama isso de markup, tá ali o preço dela, o preço do produto, o preço de venda, sacam? Dali ela cobre os custos e retira o seu lucro, né? O detalhe pode ser que tenham clientes que estejam dispostos a pagar por um valor mais alto do que o preço definido de mercado do produto. E esse tipo de percepção, que tem muita psicologia no meio, a contabilidade não consegue abarcar. Entendem? Tem gente que olha assim para o produto, não, mas isso aqui é barato demais, eu pagaria mais caro por ele. Percebam que a contabilidade e a apuração de custos, ela não é capaz de captar isso. Essa pegada psicológica dos mercados. Até porque os mercados, eles funcionam muito mais com bases emocionais do que racionais. Esse é um ponto interessante para a gente discutir. Tá bom? Beleza? Existem essas limitações, mas a gente vai aprofundar porque tem mais limitações da contabilidade para a gente discutir na aula de hoje. Beleza, vamos voltar aqui para o slide de Josiel. Então, por conseguinte, minha gente, a contabilidade também não vai permitir saber se estamos utilizando os recursos certos dentro da atividade produtiva. A contabilidade ainda é incapaz de identificar e de medir as reais necessidades da empresa. Por isso, precisamos de uma gestão empresarial, minha gente. Ela precisa ser multi-habilidades, diferentes visões. Sacam isso? Diferentes visões nesse sentido. Um contador, uma pessoa, um profissional que atua na área do secretariado, mas com essa noção de gestão que vocês saem, né, tendo aqui depois do curso técnico em secretariado, minha gente, isso faz todo sentido. Sacam? A necessidade de informações para a tomada de decisão mudou radicalmente, minha gente, nos últimos anos, e faz com que a contabilidade, de fato, ela ganhe novos contornos, porque
Não dá mais para a contabilidade cair naquela armadilha de dentro de uma empresa apenas levantar os tributos que a empresa deve ao fisco. Agora a contabilidade começa também a ser usada do ponto de vista gerencial, ajudando nas tomadas de decisões, não é, das pessoas, dos empreendedores aí, tá bom? Beleza? Vamos adiante. E aí, eu quero trazer para vocês aqui alguns conceitos de contabilidade para a gente ver o quanto que eles foram avançando ao longo dos tempos. E olha que antigo. Eu não falei que a economia brasileira deu uma virada de chave lá em 1929 para 30. Mas vejam, antes disso, em 1924, aconteceu o primeiro Congresso de Contabilidade no Brasil. E lá no Congresso eles definiram que a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle, registro relativo aos atos e fatos da administração pública. Ó, os atos e fatos. Esses atos e fatos, eles vão ocorrer na gestão de caixa da empresa, na gestão do estoque da empresa, nas contratações e demissões da empresa, nas encomendas de suprimentos junto aos fornecedores, nas obrigações que a empresa ela assume diante dos seus credores. Sacam isso? Tudo isso é ato e é fato da administração econômica. Esse outro aqui, de Ribeiro, ele vai entender a contabilidade, Osni Ribeiro, é o contador aqui, que a contabilidade é uma ciência que permite, através de suas técnicas, manter um controle permanente do patrimônio da empresa. Isso aqui foi escrito em 97, cabe algumas observações. Só aplicar técnicas contábeis não garantem um controle permanente do patrimônio da empresa. Se a gente levar em conta que, de repente, a empresa está num segmento que pode ser fortemente afetado por um contexto internacional e aí ela pode ser impactada, ela pode quebrar, né, para além de coisas que estão sob o controle dela. Entendem? Uma empresa não consegue manter o controle permanente do patrimônio dela, né? Ela pode perder esse controle a partir do momento em que nós temos fatores mais macro afetando esse pequeno ecossistema formado pela empresa e seu público interno e externo. Tá bom? Mas tá aí. Através de suas técnicas de manter um controle. Vamos lá. Neste outro conceito, nós temos aqui a contabilidade enquanto ciência que estuda e controla o patrimônio, o objetivando e demonstrá-lo e evidenciar suas variações. Aqui é um pouco mais completo, porque vejam, evidenciar as suas variações. Podem ser variações positivas, podem ser variações negativas. E também servir como um instrumento básico para a tomada de decisões de todos os setores, direta ou indiretamente envolvidos na empresa. Né? Veja como é mais completo aí este conceito, já que ele embute a história de evidenciar as variações. A empresa pode ser impactada pelo mercado e você pode ter seu patrimônio aí variando positiva ou negativamente. Nesse outro aqui do professor Hilário Franco, este aqui é um outro grande clássico da contabilidade, ele vai dizer que é a ciência que estuda e pratica, controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades. Por exemplo, entradas de caixa, saída, entradas de estoque, saídas, sacam? E mediante registro e demonstração expositiva e revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, as variações, o resultado econômico decorrente da gestão
da riqueza econômica. Essas são as observações do professor Hilário Franco sobre o conceito de contabilidade, né? Afinal das contas, ela deve servir como esse instrumento de tomada de decisão, que será tomada pelo empreendedor ou pelos executivos da organização. Beleza? Tudo bem, câmbio. Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são agora 14 horas e 15 minutos. Eu vou para um breve break, viu? Mas eu volto já já.